Oi, gente. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os cadernos que eu usei no ano de 2025, que eu estava como professora do Pré-1, alunos de 4 e 5 anos, tá? E no caso o Pré-1 é da educação infantil, tá bom? Aí aqui, esse foi o primeiro caderno que eu usei. Eu entrei no dia 2 de abril, que foi quando eu tomei posse no concurso, e logo em seguida eu entrei na turma. Então, foi esse caderno que eu comecei. Esse caderno é o Tilidisco da Tilibra, é o caderno de disco, tá? Foi logo do primeiro lançamento, eu já tinha esse caderno em casa, então eu peguei para usar ele. Ele era essa capa plástica transparente e essa de papelão. Eu fiz essa arte aqui no chat GPT, quando estava naquela época que todo mundo estava fazendo. É uma foto minha com os meus alunos e eu usei para poder fazer essa arte. Imprimi e colei aqui. Isso aqui é papelão, tá? Aí, esse caderno aqui, gente, ele reposiciona a folha, tá? Então eu comprei algumas folhas brancas, refil branco, né, para poder imprimir o planejamento semanal. E aí eu fazia meu planejamento semanal assim, tá? Citava o que eu ia fazer no dia e as habilidades que eu estava trabalhando. Aqui no início, basicamente, são planejamentos semanais, tá? E depois vem planejamento diário, que eu achei um aplicativo e eu fazia isso. Então, no início eu fazia assim, tá, gente? O aplicativo já me dava essa página já e eu imprimia ela. Não era eu que montava isso aqui. Eu só preenchia as lacunas e ele terminava e montava isso aqui para mim. Então, o que aconteceu? Eu fiz isso durante um tempo, aí aqui tá a data, é um planejamento diário, então tinha os conteúdos, os objetivos e o que eu ia fazer com a turma. Logo atrás eu colava as atividades que eu tinha feito naquele planejamento. Mas tá vendo que o problema desse caderno é que colar as atividades, olha só, as folhas pesavam e soltavam. Então por isso eu só mantive esse caderno até as férias de julho, que foi quando eu parei de usar esse caderno. E aí ele não ficou muito útil, então por isso que eu usei só durante esse período. Esse aqui era de um aluno que saiu, e aí, como eu esqueci de entregar o crachazinho, eu guardei aqui de recordação. Esse crachá eu posso até mostrar pra vocês. Esse crachá eu fiz, plastifiquei. Aí desse lado aqui ficava a foto, como vocês tinham visto, né? As vogais, que eu já tinha trabalhado com eles. Desse lado o nome, e aqui eles podiam usar a canetinha para poder escrever o nome para treinar. A escrita do nomezinho deles. Aí nem todos tinham alguma atividade, ou eu já tinha passado. Às vezes, quando alguma coisa não dava tempo, eu riscava, escrevia que não deu tempo, tá? E depois eu fui começando a fazer escrito também, porque, sei lá, gente, devido à rotina. Mas era sempre planejamento diário, e isso é muito pesado para a demanda do professor. E eu só fui percebendo isso conforme isso foi ficando pesado para mim. No início eu sentia necessidade de fazer isso porque eu achava que eu só ia conseguir as coisas assim, conseguir cumprir as coisas do dia dessa forma. Aí eu riscava o que não dava certo, tá, gente? Ou que eu não precisei usar, ou que eu não fiz, tá bom? Isso aqui de amarelo era o que eu lançava no meu diário, e de rosa era a data. Amarelo era o que eu lançava no diário porque era bem resumido, tá bom? E não deixava de fazer o planejamento semanal. Então, eu fazia esse planejamento semanal e esse planejamento diário. Tá bom? Aí aqui eu dava um ok quando eu terminava. E isso vocês vão ver que se repetiu mais pra frente também. Aqui eu achei legal que eu botei, olha, hoje foi um dia bom e fiquei feliz de fazer o que eu faço. Sobre esses dias, né, gente? Que dão um ânimo pra gente. Aqui, ó, atividades coladas. Aí, às vezes, quando eu passava uma atividade para eles, eu fazia também e colava aqui. Então, esse caderno foi assim.
até que ele lotou, né? Ficou pesado pro disco por conta da quantidade de folhas que eu colei junto. Ó, quando tinha alguma formação, eu também escrevia no celular, imprimia e depois colava aqui. Colava não, imprimia aqui mesmo no caderno. Essa aqui foi a capa que eu fiz para entregar as atividades do semestre. E esse aqui também foi uma atividade que eu fiz com eles, por isso que eu coloquei aqui. Junto tem algumas florzinhas que eu ganhava, tá? E esse caderno ficou assim. Ele não é muito prático para você colar coisas. Colocar um post-it ou outro, tudo bem, mas colar muita coisa não é para esse caderno. Então, foi isso que me fez deixar ele. Mas aí eu fui inventar moda. Ah, não, deixa eu falar sobre outra coisa primeiro. Junto com isso aqui, eu fazia um registro diário no meu celular, todos os dias. E aí eu imprimi ele e encadernei. Esse aqui é o meu caderno de registros do primeiro semestre, tá? Ele vai de abril até as férias de julho. Eu não vou mostrar porque tem detalhes da nossa rotina, mas eu também colocava fotos, tá vendo? Muitas fotos sobre o que eu fazia com as crianças. Eu achava interessante ter esse registro porque às vezes eu precisava falar com o pai, algum conflito de sala de aula, ou o pai vinha me perguntar porque a criança contava alguma coisa e eu podia esclarecer para ele, porque a gente não pode confiar na nossa memória. Eu não conseguia lembrar tudo, mas conforme eu via no meu registro, eu lembrava a situação e também tinha ali anotado e eu podia esclarecer para os pais o que tinha acontecido. Até para tirar dúvidas se a criança tinha almoçado, se a criança não tinha, o que aconteceu, se as crianças precisaram sair cedo por conta de falta de luz ou água, enfim, a vida acontecendo, né? E aí eu podia tirar qualquer dúvida da direção ou dos pais com esses registros. Então, no primeiro semestre foi isso aqui. Aí, no segundo semestre, foi que eu fui inventar moda e quis fazer esse caderno de planejamento. Era um caderno meia pauta, tá? Isso aqui são fotos dos meus alunos, tá bom? E eu que montei essa capa e comecei a fazer assim. Aqui eram as chamadas. Esse aqui foi uma coisinha que eu fiz com meus alunos que eu achei muito bonitinho que eu vi na internet. Aí, aqui, olha, eu colava quando eu recebia alguma folha da direção. Aqui, o que acontece? Eu comecei a botar o registro junto com o meu planejamento, tá? Eu vou cobrir aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui tinha o meu planejamento do lado, tá vendo? Eu ainda fazia o planejamento semanal. Semanal não, diário. Fazia o semanal e fazia o diário. E aqui eu registrava o que aconteceu no dia. Aí eu não fazia mais no celular para depois imprimir. Eu já fazia no próprio caderno, logo depois do dia. Então aqui eu não vou mostrar muito detalhe, porque vai ter muita coisa para poder ler, então melhor não mostrar. Mas eu vou passar assim, rapidamente. Aqui no final tem fotos, muitas fotos de alunos, as atividades que eu fazia. E aí isso também foi ficando pesado e eu parei de fazer dessa forma. Eu mudei e fiz de uma forma bem mais fácil. Eu fui simplificar minha vida e peguei esse caderno de matéria que eu já tinha montado ele no início do ano, mas não tinha usado, porque eu não sou muito fã de caderno de matéria, tá bom? Mas eu peguei ele. Aí o que eu fiz? Colei também as listas de chamada. Quando tinha alguma demanda, alguma coisa para anotar de reuniões, lista dos alunos, eu botava aqui no início. E a partir de uma certa página, eu comecei a também colar registros, tá? Aí aqui tinha, ó, datas comemorativas, calendário, planejamento semanal. E aí, gente, nesse caderno eu realmente simplifiquei minha vida, porque eu colava o planejamento semanal e não fazia mais planejamento diário, tá? Ó, aqui, a partir daqui. E aqui tem muito registro. Eu vou ter que colar o planejamento semanal e não fazia mais o planejamento diário. Mas eu continuei anotando os registros no dia, tá? Então eu colocava, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui um que eu separei. Ó. Aqui. Aqui tem o registro
diário ali do lado, mas tem uma página que eu vou poder mostrar. Ah, essa aqui. Olha, eu colocava a data, quem faltou, quem almoçou, o que que a gente fez, atividade, o que que aconteceu e por fim acabava o dia. Aí quando acabava o dia, se o dia acabava, por exemplo, por aqui, eu colocava a data e marcava de amarelo para o próximo dia, tá? É que quando acabava a semana, eu já colava o planejamento da semana seguinte. Deixa eu ver, aqui não dá para poder mostrar. Aqui, gente, achei outro dia que eu posso mostrar para vocês, ó. Coloquei a data, quem faltou, quem almoçou, as atividades. E aqui eu quis colar um registro desse dia, das atividades, tá vendo? Aí ficou bem mais fácil, porque eu colei junto, ao invés de fazer que nem eu fiz nesse aqui, que eu tava fazendo separado, e depois eu coloquei nesse caderno. Então, vocês podem ver que essas folhas nem eram desse caderno aqui, era de outro caderno. Aí aqui tem atividade, ó, eu colei que eu fiz um incentivo com as crianças, aí eu escrevi aqui, ó, outras atividades, então tá tudo aqui. Até o final do ano, que foi quando teve o conselho de classe, tá bom? Então, para esse ano eu resolvi mudar, sem contar que eu vou estar com os maiores e os meus registros poderão ser mais sucintos. Vai ter mais o registro do planejamento, dos conteúdos, das atividades que foram feitas e pontualmente alguma outra coisa que precisar colocar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo.